Então, continuando aqui, a nossa função insere. Então, a gente tem a função insere e a lida insere. A insere, ela faz uma verificação aqui se todos os campos estão preenchidos. Aqui meus campos e nome, e e-mail e telefone. Esse i é apenas para identificar que são os campos da aba de inserção. A gente faz uma verificação se eles foram realmente preenchidos. Se foram, a gente define aqui os argumentos do método inserir dados do nosso Remote Object. A gente tem aqui o objeto, aqui no nosso objeto, os argumentos do método inserir dados, nome, telefone e e-mail, e o resultado, o lida insere. Então aqui a gente simplesmente atribui os dados e dá o send para executar a inserção. Caso a inserção ocorra com sucesso, a gente tem aqui, se o evento .insere foi igual a OK, esse OK foi definido lá no nosso serviço PHP. A gente atualiza os dados aqui, esse objeto.buscadados.send é simplesmente para a gente atualizar os dados que vão ser exibidos na tela. A gente atribui aqui, limpa os campos, como acabou de se inserir, para os campos não ficarem lá com os dados que foram inseridos. E dá um alerta aqui, dados inseridos com sucesso. Caso não seja OK, tem uma mensagem de erro aqui com o erro que foi gerado lá no PHP. Atualização de dados, o processo é parecido. A gente tem aqui o método que faz a atualização, certo? Cadê o método que faz a atualização? A gente tem aqui o método atualiza dados. Então ele pega os dados lá dos campos, nome, e-mail, telefone. Esses aqui são os meus campos. AT-ID, AT-telefone, esse AT é de atualização para ficar mais fácil de identificar. São os IDs dos meus text inputs. Aqui objeto.atualizadado.arguments, .email, .nome, etc. Um detalhe interessante é que na atualização a gente tem uma função a mais. Tem essa função loadDados. Qual que é a funcionalidade dela? Quando eu clico, aqui eu tenho um DataGrid, quando eu clico no DataGrid, aquela função loadDados vai fazer esse carregamento aqui para mim dos dados desse registro selecionado aqui nos inputs para que eu possa editar. Então o que essa função faz? Ela recebe como parâmetro um índice do vetor, que é o índice do próprio DataGrid. Eu posso ver aqui no atualiza dados. Eu tenho aqui o botão atualiza dados, que é o que chama aquela função. Opa, desculpem. Está definido no source. Desculpem, gente. Eu tenho o DataGrid aqui. Eu tenho um atributo itemClick, que eu posso passar uma função. No caso aqui é a função loadDados, onde eu passo aqui dados sat, é o ID da minha dados at, é o ID do meu DataGrid, .selectedIndex, que é o índice que ele foi selecionado. Eu passo isso como parâmetro aqui para o meu script. Aí ele carrega aqui nos campos AT-ID, AT-nome, AT-email, que são os IDs dos meus text inputs. Ele carrega os valores aqui do meu DataGrid. Lembrando que para isso eu crio antes um array do tipo arrayCollection, que recebe dados at, que é o ID do meu DataGrid, .dataProvider, que são os dados desse DataGrid. Então aqui eu pego os dados que estão contidos no DataGrid e aqui eu carrego os dados necessários pelo índice passado aqui
como parâmetro da função, eu carrego eles no campo texto. Essa função é só para fazer realmente esse load de dados. Quando eu clico aqui em um dado, ele ser carregado aqui para eu poder editar. Então a função atualiza, como eu disse, pega os atributos e dá o send para atualizar dados lá do PHP. E a gente tem aqui a lida atualiza. Se a atualização for ok, ele limpa a tela, como a gente fez lá no inserir, recarrega e dá uma mensagem de sucesso. A remoção é feita de maneira parecida. A gente tem aqui um data grid. O detalhe é que aqui, ao invés de criar uma função load data grid, uma função load, ao se clicar em um dado do data grid, a gente já passou direto aqui na função apaga. Esse data grid aqui é chamado data-delete, dados-delete, desculpem. Então, o que eu passo aqui como parâmetro da função apaga? Dados-delete, que é o meu data grid, ponto data-provider. E aqui eu passo o índice que está selecionado. Somente o atributo ID. Com isso, esse onClick também pode ser visto aqui no source. Com isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para essa função apaga o valor ID, que é esse valor aqui no exibido. Estou passando esse valor ID para a função apaga. Essa função, o que ela faz? Ela simplesmente passa esse ID para os argumentos do objeto .apagadados, que é um método que foi definido aqui embaixo, aqui no nosso source. Método apagadados tem o atributo ID e dá o send para executar realmente a remoção desses dados. Se não tiver nenhum dado selecionado, ele dá um alerta aqui. E a gente tem a função lida-apaga, que é definida aqui no método, que vai tratar o evento. Ela simplesmente vai atualizar a tela e dar uma mensagem: dados apagados com sucesso, ou dizendo que ocorreu um erro. A explicação foi bem alto nível. Eu acho que para um melhor entendimento você tem que realmente estudar o código, dar uma olhada boa, tentar entender. Essa parte aqui eu não fiquei entrando em muitos detalhes, porque é simplesmente interface. Aqui a gente tem então a definição dos métodos dentro do objeto. Esse objeto remoto é o que vai fazer a interface com o meu arquivo PHP. A gente tem aqui as funções. Cada função que está definida aqui no PHP está definida aqui como um método. Aqui os parâmetros, na mesma ordem aqui das funções dos métodos aqui do arquivo PHP. Aqui é simplesmente feita a execução das transações de banco. Nada muito complexo. E aqui no script a gente tem as funções que pegam os dados dos inputs, enviam para o PHP, executam as operações através do send, que sempre é o método que vai ser executado para chamar qualquer um desses métodos definidos aqui no objeto, no Remote Object. E sempre a gente tem uma função aqui que eu chamei de lida, não sei se esse era o melhor nome, que trata o resultado de cada execução feita no nosso serviço em PHP. Vai tratar esse resultado e executar as ações que tiverem que ser executadas.